20º Congresso Nacional de Medicina Interna e passo desde já a palavra ao Excelentíssimo Professor Dr. Armando Carvalho, Presidente deste Congresso. Boa tarde. Começo por dirigir-me a alguém que não está, acho que é o Presidente da nossa Comissão de Honra, e enviou um discurso que será lido no momento próprio desta sessão, o Sr. Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, Excelentíssimo Sr. Representante do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalário Universitário de Coimbra, Diretor da UGE Médica 1, Dr. Jorge Crespo, Excelentíssimo Sr. Representante da Sociedade Espanhola de Medicina Interna, Dr. José Maria Fernandes, Excelentíssimo Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, Dr. João Araújo Correia, Excelentíssimas Senhoras e Senhores membros da Comissão de Honra do 25º Congresso Nacional, caros membros das Comissões Organizadora e Científica, caros congressistas, minhas senhoras e meus senhores. Sejam bem-vindos ao 25º Congresso Nacional de Medicina Interna. Este é o maior fórum da medicina interna portuguesa, refletindo o nosso labor ao longo dos anos e neste em particular. Represento aqui o Serviço de Medicina Interna do CHUC e as Comissões Organizadora e Científica, a quem coube a honra e o privilégio de tornar realidade o 25º Congresso Nacional. Não desprendemos a datas simbólicas. Mais importante do que comemorar as bodas de prata do Congresso é celebrar cada dia como se fosse primeiro, buscando o nosso maior objetivo, servir aqueles que de nós precisam. Assim temos construído o futuro. Nesse percurso, o Congresso é um ponto de paragem e de recomeço em cada ano, uma oportunidade de aprender, partilhando conhecimentos e experiência. Acreditamos que este ano assim será. As primeiras palavras são de gratidão aos órgãos sociais da Sociedade de Medicina Interna, pela confiança e colaboração, mesmo em momentos mais difíceis, porque esteve sempre em primeiro lugar o objetivo de estar hoje aqui num grande congresso. À Comissão Científica e aos núcleos de estudo da sociedade que integram, pelo seu empenho na elaboração do programa, e a todos os que nele participam pela sua disponibilidade e pela qualidade que garante o êxito do congresso. Aos autores dos mais de 2.100 trabalhos submetidos pela prova de vitalidade científica da medicina interna portuguesa. A todos os participantes por contribuírem com a sua presença ativa para o enriquecimento científico e humano de todos nós. Aos muitos colegas que nestes dias não podem estar aqui connosco, porque ficaram a assegurar o trabalho dos serviços de medicina interna. Aos secretariados da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e Idade Médica, pelo empenho colocado na organização, à indústria farmacêutica e a outras empresas, pela parceria inestimável com proveito mútuo, sem interferência nas competências e nas responsabilidades de cada parte. Como Presidente do Congresso e líder desta organização, asseguro que o que de bom aqui acontecer é fruto da contribuição de muitos, a quem estou grato. Assumo a responsabilidade pelas falhas, pedindo compreensão, crítica construtiva e propostas concretas de melhoria para o futuro. Escolhemos como lema deste Congresso a medicina interna no centro da decisão, porque o interesse dos doentes exige que seja esse o nosso lugar. Sabemos que o desenvolvimento científico e tecnológico implica a hiperespecialização e que a complexidade dos doentes exige uma abordagem global e multidisciplinar. Perspectiva-se uma organização hospitalar baseada em grupos nosológicos e não em serviços de especialidades médicas. É desejável que na coordenação, no centro da decisão, estejam médicos com visão abrangente, formação multifacetada e grande capacidade de adaptação às novas realidades. Neste contexto, a formação em medicina interna é determinante e os internistas podem e devem ocupar esse lugar central. Não somos, nem seremos apenas um conjunto vasto de médicos generalistas disponíveis para tudo. Não permitiremos que nos empurrem, ainda que com apelativos cantos de sereia, para tarefas que outros recusam. Temos capacidade de diagnosticar a maioria dos doentes
e não podemos ser impedidos administrativa ou corporativamente de o fazer. Temos competências específicas que queremos ver reconhecidas. Podemos e devemos estar no centro da decisão. A realidade mostra a importância que temos e desafia-nos a ir mais longe. A atividade da medicina interna será analisada no último dia deste Congresso, mas não resisto a referir hoje alguns dados de 2018 retirados dos inquéritos respeitantes aos 55 serviços com idoneidade formativa. Neles trabalham cerca de 1.300 especialistas e 1.000 internos da formação especializada. Ocorreram quase 200.000 internamentos, muitos deles fora dos serviços, porque a taxa de ocupação é superior a 100%. A demora média foi inferior a 10 dias e a mortalidade cerca de 12%. Fizemos quase 700.000 consultas, das quais cerca de 140.000 primeiras, muitas em áreas temáticas onde somos competentes. Asseguramos a urgência com números assustadoramente elevados. Publicámos mais de 400 artigos e fizemos mais de 2.600 apresentações. Formamos os nossos internos e colaboramos na formação pós-graduada de todas as especialidades médicas. Estamos na universidade, onde somos importantes para o ensino clínico e para a investigação. Tudo isto sem listas de espera significativas, sem programas de recuperação, nem mesmo quando se tratam mais de 40% de doentes fora dos serviços. A maior recompensa que recebemos pelo excesso de trabalho é a satisfação de vermos como somos úteis. Algumas vezes sentimos-nos injustiçados e pouco valorizados. Por exemplo, como entender que vejam em nós a melhor solução para a hospitalização domiciliária e seja tão difícil instalar unidades de cuidados intermédios médicos nos nossos serviços? Será porque no primeiro caso não há mais interessados e no segundo outros têm mais influência junto de quem decide? Noutro âmbito, porque se criam novas especialidades contra o nosso parecer, enquanto nos é negado o reconhecimento de competências só porque outros as não aceitam. Estes são apenas exemplos de uma realidade que não se compagina com as palavras elogiosas que frequentemente ouvimos. As palavras não bastam. É preciso e urgente que tenham tradução prática. Sobrevivemos ao muito trabalho, às contrariedades, a incompreensões e aqui estamos, vivos e determinados, porque gostamos do que fazemos e fazemos o que devemos. Nada supera a tranquilidade da consciência. Referimos dados concretos e preocupações que não podemos ignorar. Sabemos que há ameaças e temos consciência das nossas fraquezas, mas conhecemos bem a nossa força e a capacidade que temos de criar e aproveitar oportunidades. Há ainda muito caminho para andar e uma enorme vontade de percorrer em direção ao futuro que continuamos a construir. Nunca perdemos a esperança nem o rumo. Em nome da justa ambição de sermos cada vez melhores, neste Congresso optámos por abordar essencialmente temas científicos, pois é pela formação, pelo conhecimento, pelas aptidões adquiridas que nos impomos. Se formos suficientemente bons no que sabemos e no que fazemos, seremos aceitos como líderes naturais e com isso ganham os serviços de saúde. Neste Congresso destacamos a nossa produção científica. Aceitámos 74% dos trabalhos submetidos. Vamos ter a apresentação oral de 209 trabalhos de investigação, de 105 casos clínicos e de 108 pósteres, que estarão expostos outros 871 e-pósteres e 285 imagens em medicina. O programa contempla sessões de diferentes tipos, com temas diversos e abrangentes, com forte participação dos núcleos de estudo. Teremos espaço para as Assembleias Gerais do Colégio e da Sociedade e para reuniões dos núcleos. Não faltarão oportunidades de convívio e de enriquecimento humano e cultural. A medicina interna é tudo isso e muito mais. Podem contar com a força da medicina interna para a promoção da saúde em Portugal. Perante os novos desafios e as novas formas de cuidados, quem mais está na linha da frente? Esperamos de quem dirige a justa valorização da medicina interna. Que a opinião dos internistas seja ouvida e tida em conta, que nos deem os instrumentos necessários ao nosso trabalho e que reconheçam a sua importância. E depois, mas só depois, exijam tudo.
Desejamos a todos um bom congresso, quer do ponto de vista científico, quer pelo convívio, aprofundando o espírito de família que a medicina interna precisa de cultivar. Todos juntos conseguiremos nestes dias ter um grande congresso e alcançaremos as metas que propomos, construindo um bom futuro para nós e para os nossos doentes. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa atenção. Tem agora a palavra o excelentíssimo Sr. Dr. João Araújo Correia, Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Quero começar por cumprimentar os meus colegas de mesa, fundamentalmente também o representante da Sociedade Espanhola de Medicina Interna, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, os outros são amigos. É claro que tenho que falar com o Dr. Jorge Crespo, está aqui em representação do Presidente do Conselho de Administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra. E quero cumprimentar todos os presentes, todos os internistas que tenho a honra de representar há cerca de um ano, faz agora. Em 1990, ocorria o primeiro Congresso Nacional de Medicina Interna em Coimbra, tendo como presidente o professor Armando Porto, que vejo ali na primeira fila, que marca o renascimento da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna após um período letárgico de 39 longos anos. A importância da especialidade de Medicina Interna no Serviço Nacional de Saúde acompanhou-se do crescimento em paralelo do Congresso Nacional, que se assume como a maior manifestação da SPMI. Desde há alguns anos que os congressos de medicina interna passaram a adotar um mote, o que, para além de ser uma boa ideia, pode ir definindo o que muitos de nós vamos pensando acerca do papel que cabe aos internistas no sistema de saúde. Parece ser uma coisa sem importância, mas eu acredito que essa frase encerra um enorme esforço de síntese e, por isso, foi muito amadurecida e pensada, pelo que lhes devemos dar importância. Em 2011 foram as pontes da medicina interna. Valorização da missão da medicina interna na gestão clínica do doente, com a contribuição das várias subespecialidades. Em 2016, tivemos a Porta do Atlântico, Porto da Medicina Interna. Alusão à festa que a medicina interna trouxe a Viana do Castelo, mas também a dizer que o modelo da medicina interna em Portugal pode e deve ser exportado pelo Atlântico, principalmente para os países lusófonos e, quem sabe, para a própria América com os hospitalistas. Em 2015, tivemos os elos da medicina interna que até vieram a dar o nosso próprio símbolo, e que pretendia demonstrar a nossa visão holística do doente, na qual todos os saberes são importantes para a obtenção do melhor resultado. Medicina interna, Porto de Confluências, aproveita-se o trocadilho com o nome da cidade que acolheu o Congresso, o Porto, em 2017, para reforçar a ideia de que todo o conhecimento médico é importante para o trabalho do internista. Agora, este ano, temos a medicina interna no centro da decisão, que me parece ser o assumir claro de que cabe aos serviços de medicina interna o tratamento da maior parte das patologias prevalentes. É preciso realçar que 80% das pneumonias com necessidade de hospitalização são tratadas nos serviços de medicina. O mesmo podemos dizer de 80% das insuficiências cardíacas, 70% dos AVCs, 70% das DPOCs ou 90% dos lúpus. E como diagnósticos secundários, 60% dos nossos internados são hipertensos, 40% têm fibrilação auricular e 38% são diabéticos. Com estes números, a medicina interna não pode ser esquecida quando se definem consensos ou normas de prescrição.
E é preciso relembrar que é connosco que estão os doentes reais, idosos, polimedicados, com múltiplas terapêuticas, que tantas vezes são excluídos dos estudos clínicos. A medicina interna continua a ser fustigada todo o ano com urgências caóticas, em que o excesso de afluência impede qualquer forma de organização. Temos vindo a repetir vezes sem conta que a solução não é o crescimento desenfreado do espaço físico das urgências, nem mesmo o aumento de recursos humanos de médicos e enfermeiros. Há que retirar do SU 40% dos doentes agudos não graves que deveriam ser atendidos no centro de saúde, pois a situação clínica não justifica a urgência hospitalar, e estes são dados de 2018 fornecidos pela ACSS. Outro problema é que os portugueses recorrem ao serviço de urgência o dobro da média dos países europeus, o que só pode traduzir a falta de acesso a cuidados de saúde alternativos, pois é difícil acreditar que alguém vá por gosto esperar horas para ser atendido num ambiente de guerra. Mas, mesmo nestas condições de verdadeiro sacrifício para os internistas, a que alguns terão a tentação de fugir, peço aos decisores políticos que não tirem a medicina interna do serviço de urgência. Nos países onde foi criada a especialidade de urgência, o serviço de urgência de um hospital central tem menos de 100 ingressos por dia, sendo essencialmente casos de trauma, cirurgia ou situações de emergência. Em Portugal, temos cerca de 500 recursos por dia no Hospital Central, essencialmente de doentes agudos médicos, graves e não graves, em que apenas 10% foram antes observados por um médico. Enquanto o quadro for este, ter os internistas como responsáveis do doente médico no serviço de urgência é uma questão de segurança básica que os doentes informados agradecem. O trabalho na enfermaria continua a ser a base fundamental do trabalho do especialista de medicina interna. Mas não é fácil gerir um serviço de medicina de forma eficiente quando 18 horas de um horário de 40 horas por semana de cada especialista é dado ao serviço de urgência e a maior parte das comissões de qualidade e segurança são asseguradas por internistas. Na maior parte dos serviços de medicina interna, qualquer falta de um colega é uma desgraça. E o burnout atinge-nos a todos. Ainda mais nos longos meses de inverno de dezembro a abril, pelo menos, em que os serviços de medicina aumentam em 44% a sua lotação, como ficou comprovado na recolha de dados que fizemos a 18 de fevereiro de 2019, em 78 serviços de medicina interna, o que corresponde a 76% de respostas, com a lotação prevista de 4.866 camas, havia mais 2.142 doentes internados em camas extra. É também muito relevante o facto de que 1.110 camas extra estarem noutros serviços do hospital, 161 terem sido acrescentadas à lotação base dos serviços de medicina e, pasme-se, 841 doentes estavam internados no serviço de urgência. É por isso que há passagens de turno do serviço de urgência com mais de 100 doentes, a demorarem mais que 2 horas, com claros riscos de quebra de informação clínica e de segurança. Pensar que estes doentes se têm que tratar com os mesmos internistas sem qualquer reconhecimento é puro desrespeito que também agrava o burnout. A medicina interna mantém a sua matriz generalista, que lhe permite tratar um doente complexo, em que vários órgãos e sistemas estão envolvidos. Isto resulta no seu grande valor para a instituição,
porque tem uma formação capaz de lhe conferir plasticidade necessária para estar com competência nos cuidados intensivos ou intermédios, na enfermaria de agudos, nos cuidados paliativos, na medicina obstétrica, na cogestão do doente cirúrgico, nos programas de tratamento do doente crónico complexo e na hospitalização domiciliar. A medicina interna é já a especialidade médica hospitalar mais numerosa, cerca de 14% dos especialistas hospitalares, havendo 2.600 internistas inscritos na Ordem dos Médicos e 940 internos em formação. O nosso modelo de internista, semelhante ao espanhol e ao de outros países do sul da Europa, é o que melhor serve os doentes. É também connosco que é possível ter cuidados assistenciais com mais qualidade e eficiência. Isto foi já descoberto há cerca de 20 anos nos Estados Unidos, com a criação dos hospitalistas, cujo crescimento é exponencial, sendo já 55 mil agora, havendo quem preveja que dentro de alguns anos venham a corresponder a 50% dos médicos hospitalares. Por isso, como especialidade, continuamos a crescer e não tememos o futuro. Também é reflexo do nosso prestígio o facto de, em agosto, termos cá o Congresso Europeu de Medicina Interna, que eu gostava muito que todos contribuíssemos para que viesse a ser um êxito. Portanto, caros amigos, o trabalho não assusta a medicina interna, porque ver doentes é a nossa paixão. Mas não queremos fazer as coisas mal feitas. Queremos ser respeitados e reconhecidos, por sermos todos os dias a base confiável do Sistema Nacional de Saúde no hospital. Acreditamos que esse reconhecimento e a noção de que conseguimos fazer cuidados assistenciais de qualidade, apesar das dificuldades, nos dará alento para continuar a resistir e a acreditar que vale a pena. Muito obrigado a todos. Tem agora a palavra o excelentíssimo Dr. José María Fernández, representante da Sociedade Espanhola de Medicina Interna. Buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí en Portugal, en Vilamoura. En primer lugar, pedirles disculpas porque el presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna, el doctor Ricardo Gómez Volgas, no puede estar aquí. Este fin de semana coinciden en España un montón de reuniones de nuestros grupos de trabajo. Una de las principales del paciente pluripatológico en Zaragoza, que también el vicepresidente primero es de allí, con lo cual ninguno de ellos podía estar. Pero yo creo que para nosotros, para la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Interna, era muy importante que alguno de los representantes de los que la integramos pudiera estar aquí y por eso estoy yo aquí. Y por alguna cuestión más que ahora les voy a señalar. Ahora el doctor Araujo comentó un poco cuál es la situación de la medicina interna aquí en Portugal. En España en concreto damos casi el 20% de las altas hospitalarias, que supone 705.000 altas. Supone más de 3 veces y media más que la segunda especialidad médica, que es cardiología. Damos de forma directa el 35% de las altas de los pacientes diabéticos, de forma indirecta de los servicios quirúrgicos casi otras 150.000. Damos de alta al 60 al 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca y más de la mitad de los pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar. ¿Qué significa esto? Que si bien desde la Sociedad Española de Medicina Interna queremos seguir ampliando los vínculos con Latinoamérica, si con alguien tenemos vínculos especiales es con Portugal, porque compartimos la misma medicina interna. Una medicina interna diferente a lo que se ve en el resto de la Federación Europea de Medicina Interna y por eso estamos intentando aunar fuerzas para que esa visión integral, integradora de lo que es la medicina, de lo que son las distintas patologías, de lo que es el paciente, pues que predomine en el resto de Europa, que esta visión, esta formación que tenemos tanto los médicos a nivel de Portugal como a nivel de España en medicina interna, que se pueda seguir desarrollando en el resto de Europa. Y poco a poco, prueba de ello es que vamos teniendo distintos acuerdos, no solo entre las grandes sociedades, como el que hubo recientemente en las Azores, sino entre los distintos grupos de trabajo,
como el que hubo recientemente, la reunión que hubo en Málaga, en España, sobre diabetes. De tal manera que poco a poco, médicos de uno y otro lado de la península ibérica, pues intentamos pues trasladar un poco nuestras experiencias a Portugal, ustedes a España. Mañana yo aquí presentaré una charla de insuficiencia cardíaca, próximamente vendrán compañeros míos a hablar de diabetes aquí y lo mismo pasará en la otra dirección. De tal manera que yo creo que tenemos que luchar todos en la misma dirección, intentar que esa prevalencia en las altas que damos, que se vea reflejado en una alta visibilidad, ya no solo a nivel de la industria farmacéutica, sino sobre todo que nuestros pacientes no solo sepan a qué nos dedicamos los internistas una vez que nos conocen, sino que fuera del hospital, cuando hablen a un paciente de que es un internista, que tenga el mismo reconocimiento que el que tiene un cardiólogo. Entonces yo creo que tenemos un problema en común, algo que vamos a intentar solucionar y algo que yo creo que estamos todos remando en la misma dirección. Pues nada más, muito obrigado por haberme invitado aquí y es un placer. Tem agora a palavra o excelentíssimo Dr. Jorge Crespo, como representante do Conselho de Administração do SUC. Muito boa tarde. Cumprimentando em primeiro lugar os meus colegas de mesa, naturalmente todos os congressistas aqui presentes e, sem esquecer, todos os restantes internistas que por esse país, de norte a sul e ilhas, continuam a assumir a grande força de tratamento dos doentes que acorrem aos nossos hospitais. A minha presença aqui, em substituição do professor Regateiro, é uma presença de recurso de última hora, não trago nenhum discurso prevenido. O professor Regateiro teve de ficar em Lisboa em compromissos do Ministério da Saúde que o impediram de estar aqui e estou porque sou simultaneamente diretor de uma unidade de gestão intermédia no SUC, aquela onde a medicina interna está representada. E neste contexto tenho de manifestar a minha ambivalência, porque se fosse falar como tal e como médico internista do SUC, as palavras que eu diria eram exatamente as mesmas que o professor Armando Carvalho e o Dr. João Aruz Correia proferiram. Nesta qualidade, tenho de reconhecer que, neste momento, os próprios conselhos de administração nos confidenciam que nunca estiveram a um nível tão baixo de autonomia na sua capacidade de gestão hospitalar. É assustador aquilo que se vê e mesmo quando temos projetos bem encaminhados, planeados, com todas as mais-valias bem representadas em termos de custo-benefício, se consegue que os processos vão por diante. Isto porque mais parece, muitas vezes, que o Ministério da Saúde mais não é do que uma Secretaria de Estado do mesmo nome do Ministério das Finanças. E dito isto, como Presidente, nas palavras do Presidente do Conselho de Administração do meu hospital, tal como ele reiteradamente tem afirmado à medicina interna, reconhece a excelência do seu trabalho, a capacidade de aguentar o serviço de urgência, dedicando-lhe quase metade do tempo hospitalar naquela penosa tarefa de não deixar as urgências colapsar e de servir a transversalidade dos doentes que ali seguem. Na sua consulta externa, temática, mais genérica, multidisciplinar, ajudando todas as especialidades do hospital, no seu internamento, nos seus serviços, mas também no apoio às mais diversas especialidades, que são todas que de nós precisam, o Conselho de Administração reconhece essa capacidade e agradece-a do fundo, sabendo que são um sustentáculo vital de qualquer atividade hospitalar. Pela nossa parte, temos de continuar, mais do que água mole em pedra dura, a continuar a reivindicar aquilo a que temos
absoluto direito e de que temos necessidade para ajudar as pessoas que nos procuram e que confiam em nós. Muito obrigado. Tem agora a palavra o excelentíssimo Dr. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. Boa tarde a todos. Permitam-me que, em primeiro lugar, dê um cumprimento especial ao Dr. Armando Carvalho, que é o Presidente deste Congresso, é também o Presidente do Colégio de Medicina Interna, da Direção do Colégio de Medicina Interna, a quem agradeço o convite para estar aqui hoje, não podia faltar. Nós temos que valorizar as pessoas e valorizar as pessoas é estar junto de vocês. Eu tenho pena que não tenha acontecido isso com ninguém do Ministério da Saúde, mas ainda assim, apesar de tudo, enfim, congratulo-me pelo facto do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra estar aqui representado. Um cumprimento muito especial ao Dr. João Araújo Correia, Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, um homem que defende a medicina interna até ao seu limite, que passa a vida a lançar desafios públicos e bem nas matérias que considera essenciais, e eu agradeço de fazer isso, que é importante, este diálogo, este debate é fundamental. Um cumprimento ao representante da Sociedade Espanhola de Medicina Interna, Dr. José Maria Fernandes, e também, obviamente, ao Dr. Jorge Crespo, a quem peço, que está aqui a representar o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, a quem peço para apresentar cumprimentos ao Dr. Fernando Regateiro. Permitam-me que cumprimento na pessoa da assistência o Dr. António Oliveira e Silva. O António Oliveira e Silva, a propósito desta intervenção que o Dr. Jorge Crespo acabou de fazer, foi o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João e teve um papel muito importante dentro daquilo que é possível fazer, obviamente, e que já foi dito, mas teve, sobretudo, a coragem de dizer que assim não é possível trabalhar. E isso é absolutamente essencial. Porque neste momento as pessoas estão a trabalhar em dificuldades, estão a trabalhar sem as condições adequadas, muitas vezes sentindo que a segurança clínica pode estar em causa, em sofrimento ético, como dizem os franceses, porque entre deixar o doente sem uma consulta ou sem uma cirurgia, ou fazer o ato médico, ainda que não seja nas condições mais adequadas, as pessoas têm optado por fazer o ato médico para os doentes não ficarem, entre aspas, pendurados, e nós temos dito isso muitas vezes, mas é muito raro alguém que tem a responsabilidade máxima a nível de uma unidade hospitalar, ou se quisermos de um ACES, ter a coragem para o dizer, ainda que de forma simpática, educada, mas ainda assim disso. E, portanto, eu quero aqui relevar esta posição deste médico, que é um médico de medicina interna, é verdadeiramente um internista, daqueles que gosta de ver doentes à maneira antiga. Eu passei no serviço em que ele também passou, quando era interno, obviamente estava a fazer, na altura, aquilo que era o internato geral, passei na Medicina 2, onde me cruzei, de facto, com um conjunto de internistas de excelência. Estava lá também o António Oliveira e Silva, enfim, entre muitos outros internistas que se calhar estão aqui, o Jorge Cota, o Alfredo Pinto, etc. Não é? Estou a falar dos mais novos, não estou a falar do professor Falcão de Freitas, enfim, de todo aquele grupo de internistas excepcionais, e, portanto, eu não podia deixar de dar esta palavra, que acho que ele simboliza aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós também devemos querer. Portanto, António Oliveira e Silva, muito obrigado. Eu ontem estive numa sessão interessante na cidade do Porto, em que o médico de Coimbra, o Dr. José Martins Nunes, que foi presidente do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, foi apresentar um livro sobre os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde e os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 70 anos, fez em dezembro de 2018, mas ainda assim, ainda estamos a viver os 70 anos. E tivemos uma discussão muito engraçada sobre vários temas interessantes, sobre vários autores que escreveram um livro, um dos quais o atual diretor, presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, o professor Fernando Araújo, que foi secretário de Estado adjunto da Saúde. E uma das coisas que acabou por ser discutida, até porque estava lá o
professor Vital Moreira, como vocês sabem, é um constitucionalista de excelência, que, enfim, que até nem gosta das ordens profissionais, portanto, até é uma boa matéria, mas já ter ali algum debate. E falou-se um bocado do NHS, portanto, Serviço Nacional de Saúde Inglês, e do nosso SNS. E o Dr. Vital Moreira disse que eram basicamente iguais. Mas, na verdade, o NHS e o SNS não são basicamente iguais. Estruturalmente, sim. No resto, não. O Serviço Nacional de Saúde cresceu e foi criado. A sua mãe foram os médicos. Foi um conjunto de médicos que foram, através de várias iniciativas, a começar na carreira médica, passando, se quiserem, pelo próprio Serviço Médico à periferia, que serviu também um pouco de embrião de proximidade daquilo que eram os cuidados de saúde, construíram um Serviço Nacional de Saúde, que depois teve a sua luz através do Dr. António Arnaud, o pai do Serviço Nacional de Saúde, nós somos a mãe, e nesta perspectiva construíram um Serviço Nacional de Saúde com base numa matriz sólida e que nos distingue de qualquer serviço de saúde da Europa, que é a matriz da formação. Nós criamos o Serviço Nacional de Saúde com base na carreira médica, com base na qualidade da formação. O NHS não apareceu assim. O NHS apareceu de uma forma diferente. Os princípios são os mesmos: dignidade, solidariedade, equidade. Foram os enfermeiros que levaram para a frente o NHS, mas o princípio, o caminho que foi seguido não foi este. E depois há uma diferença muito grande entre o NHS e o SNS. É que nós usamos a prata da casa. Nós ficamos, dentro do possível, com os nossos médicos. Nós não andamos a contratar médicos ao estrangeiro. O NHS, mais de 60% dos médicos que trabalham no sistema de saúde inglês são estrangeiros. Não são só portugueses, são portugueses, indianos, enfim, uma série de estrangeiros. Nós não. Nós temos médicos de elevadíssima qualidade, formamos-los no nosso seio, exportamos médicos para o resto da Europa, nomeadamente para a Europa Ocidental, e, enfim, e muitos dos médicos acabam por ir trabalhar para o setor privado. E eu digo isto porquê? Porque também estamos no ano em que se comemoram os 50 anos da formação médica, do internato médico especializado, tal como ele é hoje. Verdadeiramente, os internatos médicos começaram há pouco mais de 100 anos, vai fazer este ano 101 anos, nos hospitais civis de Lisboa, mas o internato médico, como nós o conhecemos hoje, começou exatamente aos 50 anos. E eu não posso deixar de relevar aqui a importância que a medicina interna tem na formação médica. A importância da medicina interna como especialidade, mas a importância da medicina interna na formação de um conjunto muito vasto de médicos, que não são apenas os médicos que fazem o internato de medicina interna. São estudantes de medicina, são internos de várias especialidades médicas, são outros profissionais de saúde, e esta formação, este transmitir de conhecimento, este ensino, é muito responsável por aquilo que é o reflexo da qualidade dos profissionais que temos em Portugal. Eu, quando digo dos profissionais, não estou a falar só de médicos, estou a falar também de outros profissionais. E, nesse aspecto, eu acho que a medicina interna está de parabéns, tem dado um contributo inestimável ao país e, por isso mesmo, não só por isso, merece ser mais respeitada do que aquilo que tem acontecido. Eu peço para a medicina interna uma grande salva de palmas. Ainda nesta perspectiva, e eu termino já, não sei se já estou a estender muito mais, ainda nesta perspectiva eu gostava de realçar também aquilo que foi o mote deste Congresso, ou seja, definir a medicina interna no centro da decisão. Eu acho que esta é uma matéria importante. A Ordem dos Médicos, já por 2 vezes, desde que eu sou bastonário, apresentou propostas ao Ministério da Saúde no sentido da medicina interna ter um papel diferente daquele que tem tido nos últimos anos. No sentido, no fundo, de valorizar o papel da medicina interna, seja como o gestor do doente a nível dos hospitais, porque a nível dos hospitais, verdadeiramente, a medicina interna é que podem ser os grandes gestores do doente. Os médicos de medicina interna são os únicos que têm, de facto, a visão holística, a visão mais universal do doente e também a matriz própria que lhes permite perceber quais são as necessidades de um determinado doente.
Mas para isso tem que se valorizar mais a medicina interna, tem que se dar mais espaço, tem que se ter mais médicos, tem que se ter melhores condições de trabalho. E enquanto nós não fizermos isso, estamos a atrasar aquilo que pode ser a potencial reforma hospitalar, que muitas vezes tem sido falada e que nunca tem avançado. Nós continuamos a trabalhar em hospitais como se fazia há 50 anos atrás, mais ou menos, com pequenas alterações, mas não deixam de ser pequenas alterações estéticas. E nós precisamos de mudar este estado de coisas. Há pouco, o Dr. João Araújo Correia enumerou uma série de coisas que são importantes, até relacionadas com o próprio serviço de urgência. E ele tem toda a razão. Não há uma reforma do serviço de urgência. Mas não há uma reforma do serviço de urgência porque não interessa ao Estado fazer uma reforma do serviço de urgência. Porque uma verdadeira reforma do serviço de urgência significa, antes de mais, canalizar ou educar os doentes a recorrerem aos locais apropriados consoante o seu tipo de doença. Nós andamos muitos anos a dizer aos doentes quando tivesse alguma coisa para a urgência. Nós agora temos que mudar este paradigma. Temos que dizer que há situações agudas em que os doentes devem ir aos cuidados de saúde primários e há situações agudas urgentes em que, obviamente, devem ir aos centros. E isto dá trabalho, isto implica investimento, isto implica um reforço a nível dos cuidados de saúde primários, não só a nível do tempo de abertura de alguns centros de saúde, não é preciso ser todos os centros de saúde, mas também no investimento em alguns meios de diagnóstico simples. Implica, se calhar, uma reforma a nível do hospital, implica ter mais apoio a nível dos cuidados continuados, portanto, implica uma reforma estrutural provavelmente maior e que o Estado não tem estado disponível para fazer, infelizmente. Quero também realçar o papel que os médicos de medicina interna podem ter na gestão, não apenas na gestão do percurso de doente, mas na gestão dos próprios hospitais. Nós pensamos sempre que somos os líderes das equipas clínicas. E, de facto, somos. Por mais que alguém possa criticar, a verdade é que, em último caso, a responsabilidade do tratamento de um doente acaba por ser do médico. O médico tem, teoricamente, mais conhecimento e tem mais responsabilidade. Mas nós não podemos ficar por aqui. Nós já sabemos que as unidades hospitalares, que se foram geridas ao mais alto nível, ao nível das administrações por médicos, tiveram melhores resultados que unidades hospitalares dirigidas por pessoas que não tinham conhecimento médico, tinham só o conhecimento da área da administração e gestão. E, portanto, esta é uma área própria, é uma área específica em que nós médicos também temos que investir mais. E acho que a medicina interna aqui pode e deve ter também um papel muito importante. Quero também realçar a questão da investigação, sem me estender muito mais, mas dizendo o papel importante e o apoio que cada vez mais a medicina interna deve ter na coordenação de muita da investigação que se faz, e este é absolutamente essencial, e deixar-vos um desafio final. A Ordem dos Médicos lançou agora um desafio a uma série de instituições. Um desafio que pretende dar uma imagem dos médicos, não é que a imagem dos médicos esteja má. Na última sondagem que foi feita em outubro de 2018 sobre as profissões mais respeitadas e aquelas profissões em que os cidadãos mais confiam, os médicos apareceram em segundo lugar, a seguir aos bombeiros. Os bombeiros apareceu como uma profissão mais respeitada e aquela em que as pessoas mais confiam, a seguir aparecemos nós, e depois os professores, e depois por aí abaixo. Mas é preciso mostrar aquilo que nós fazemos. E hoje o Dr. Armando Carvalho falou de uns milhares ou milhões de consultas e de uns milhares de estudos publicados, etc. Eu não consegui fixar os números. E nós temos que dizer aquilo que os médicos, de uma forma geral, fazem no Serviço Nacional de Saúde e também na medicina privada. Porque eu acho que muitos dos políticos nem sequer percebem aquilo que nós fazemos. Nem sequer percebem aquilo que são o número de vidas que são salvas todos os dias. E nesta perspectiva, dar esta imagem daquilo que é a nossa capacidade, daquilo que é a nossa posição em termos éticos e deontológicos, naquilo que é a nossa luta pela causa pública, é fundamental. E para isso temos que dizer aquilo que fazemos todos os dias. E a Ordem dos Médicos está empenhada nisso e vai fazer isso juntamente com outras instituições. Meus amigos, muito obrigado a todos. Espero que tenham um bom congresso e que sejam muito felizes. Muito obrigado.
Chamo agora o excelentíssimo Dr. João Porto, que irá ler a mensagem de Sua Excelência, o Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mensagem de Sua Excelência, o Presidente da República, ao 25º Congresso Nacional de Medicina Interna. Caras e caros amigos, estimados congressistas, na impossibilidade de estar presente por compromissos agendados anteriormente, pretendo, antes de mais, felicitar a organização do 25º Congresso Nacional de Medicina Interna pela Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, na pessoa do Presidente do Congresso, Dr. Armando Carvalho. Desde o início do século XXI, observamos que os sistemas de saúde em todo o mundo lutam para oferecer cuidados de saúde de qualidade às suas populações num contexto de desafios impostos pelo envelhecimento, pela diminuição da natalidade das populações, pelas iniquidades de acesso aos serviços de saúde, pelas alterações sociais e económicas, pelo avanço educacional e cultural de uma sociedade cada vez mais informada e exigente. Este ano, o tema do vosso Congresso, a medicina no centro da decisão, pretende abrir a medicina interna à comunidade cada vez mais complexa, com o objetivo de desempenhar um papel essencial na criação de comunidades saudáveis, de municípios saudáveis e de países saudáveis, amigos do cidadão. O Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento da Organização Mundial de Saúde recomenda que, para enfrentar esses desafios, exigirá uma reforma sistémica na prestação de cuidados de saúde integrados, centrados na saúde e não na doença, no cidadão, na família e no cuidador, com base numa equipa transdisciplinar de saúde alargada. Essas reformas podem ser alcançadas através da construção de parcerias que envolvam, capacitem e ativem os cidadãos doentes ou não doentes e a sua rede de sistemas de apoio. Congratulo-me pelo trabalho pioneiro da vossa especialidade na prestação de cuidados diferenciados prestados à população, centrados no cidadão, na família e no cuidador, e também sublinho a dedicação e esmero de todos aqueles profissionais que generosamente salvam vidas humanas. É com enorme prazer que me dirijo ao Presidente da Direção da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, Dr. João Araújo Correia, e a todos os internistas, com uma palavra de louvor e de admiração pelo trabalho hercúleo que tem dispensado às portuguesas e portugueses, melhorando a sua sobrevida, a sua autonomia e qualidade de vida. Através desta mensagem, associo-me empenhadamente ao vosso trabalho de promoção da saúde e prevenção da doença, de diagnóstico e tratamento dos portugueses, de salvar vidas e, não menos importante, da investigação em saúde. Como Presidente da República de todas as portuguesas e portugueses, de todas as idades, sinto muito orgulho e ao mesmo tempo agradecido a todas e todos os internistas que empenhadamente contribuíram para melhorar, modernizar e preparar o futuro da saúde de Portugal. A todos o meu muito obrigado, Marcelo Rebelo de Sousa. Está então encerrada esta sessão de abertura. Passamos desde já para a entrega do Prémio Nacional de Medicina Interna, que será presidido pelo Sr. Dr. João Araújo Correia e que terá com homenagem feita pela Sra. Doutora Alexandra Baia Horta. Caros congressistas, este é um momento alto do Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Com o Prémio Nacional de Medicina Interna, pretende-se distinguir a vida e a obra de um internista que é um exemplo para os seus pares e uma inspiração para os mais novos. O processo de escolha é simples e vou recordá-lo. De outubro a dezembro de cada ano, um grupo de 20 associados organizam e propõem um candidato e, em janeiro, a direção da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna
decide o vencedor entre os candidatos apresentados. O candidato que nos foi proposto para 2019 teve a aprovação e aclamação unânime de toda a direção da sociedade. Corresponde ao modelo que queremos como o Prémio Nacional de Medicina Interna. Homem de ciência, de convicções, de muito trabalho, de grande humanidade e de esmeradíssima educação. É um senhor da medicina interna. Para o apresentar, vamos ouvir a Alexandra Baião Horta, que foi a primeira proponente da sua candidatura. Queria que me passassem, por favor, os slides. Então, boa tarde a todos. É com imenso prazer que estou aqui a apresentar o Prémio Nacional de Medicina Interna do Dr. João Sá. O Dr. João Sá é sebejamente conhecido de todos nós e tem sido um role model para muitos de nós. É uma pessoa que tem um currículo vastíssimo, extremamente variado, de grande categoria. E este currículo espalha-se em variedíssimas coisas. Eu não penso que isto... já está a passar. E espalha-se em variedíssimas coisas, mas é completamente óbvio a sua excelência académica, o brilhantismo da sua carreira médico-hospitalar e a dedicação à medicina interna portuguesa. Todos sabemos que ele foi presidente do Conselho da Especialidade de Medicina Interna da Ordem dos Médicos. Sabemos também que ele pertence ao Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médica da Ordem dos Médicos. Sabemos que foi presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos. Sabemos que foi primeiro secretário da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa. Sabemos que foi membro da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna desde a sua criação, enfim, pelo menos desde 1990, desde que ela se reativou. É editor-chefe da revista Medicina Interna, tendo dinamizado esta revista, conseguido a sua indexação na Ciel e estando a preparar a indexação na PubMed. E, de par com isto tudo, é chefe de serviço de medicina interna e vê doentes todos os dias. Desde 1984, que é chefe de serviço de medicina interna nos Hospitais Civis de Lisboa. E chefiou várias equipas de urgência, vários médicos e foi sempre muitíssimo admirado por todos. Tudo isto é sobejamente conhecido de todos vós. Está disponível na internet. E também está disponível na internet o seu último projeto, desde há 18 anos para cá. É um projeto de uma enorme envergadura, extremamente inovador, da criação do Hospital da Luz de Lisboa. Um hospital inteiramente privado, na qual a medicina interna é a especialidade rainha dentro do hospital. E não foi só criar o hospital, ver uns doentes e ir-se embora. Está a deixar a escola. Já temos 6 especialistas de medicina interna, inteiramente formados no Hospital da Luz de Lisboa. Se o CV era, por si só, suficiente para o Dr. João Sá merecer este prémio que hoje é aqui atribuído, sem dúvida nenhuma que a reunião deste currículo vitae é fantástico, numa pessoa extraordinária, faz com que o prémio seja inquestionavelmente merecido. E, como eu disse há pouco, o currículo é conhecido de todos. O que talvez não seja tão bem conhecido é a pessoa. E é por isso que eu optei por dedicar-me sobretudo a apresentar o Dr. João Sá enquanto pessoa. Dr. João Sá, quando eu preparava esta pequena apresentação, foi difícil escolher algumas características para aqui apresentar, porque muitas me surgiam no meu espírito. E pensei que, obviamente, tinha que, por uma questão de retórica, escolher 3, não é? E escolhendo 3, escolhi as seguintes. Dr. João Sá é uma pessoa inteiramente respeitável, é uma pessoa leal e é uma pessoa cortês. E é inteiramente respeitável porque é dedicado, é paciente e é tolerante e torna a vida dos outros melhor e mais fácil e ajuda com boa vontade. É um indivíduo moral e ético que respeita-se a si mesmo e é respeitado pelos outros no mundo em que vive. É íntegro, honesto e honrado e vive pelas suas virtudes. É excelente e é determinado. O que faz muitíssimo bem.
e consegue normalmente atingir todos os seus objetivos e concretizar os seus projetos, o que é fundamental para o seu sucesso. A sua determinação é um garante e é totalmente responsável. E é leal. É leal porque defende aquilo em que acredita sem hesitar, cria a imagem de correção, é alguém em quem se pode confiar e, portanto, é confiável. E é alguém com quem se pode contar sempre e, portanto, é fiável. Dr. João Sá é fiel nas suas relações e constrói relacionamentos para sempre, dedicado à família, aos amigos e aos seus ideais. E com eles os outros sentem-se seguros, pois sabem que não os vai abandonar. É uma pessoa cortês, é educado, gentil e tem boas maneiras. Não é tão simples assim na vida do dia-a-dia de ser sempre assim. E ser cortês é encantador e torna-se elegante e carismático. Os outros sentem-se que são valorizados e que são respeitados. É amável, afetuoso e simpático. E estabelece harmonia entre as pessoas, permitindo a criação de laços de amizade. Ninguém lhe diz que não. Isto para nós é um problema. Fala calmamente e pensa com tranquilidade. E as pessoas ao seu redor sentem-se bem. Muitas vezes conversamos e estas são 3 grandes máximas que eu sei que ele concorda comigo e eu com ele. Porque seguidismo é diferente de lealdade, imposição é diferente de persuasão e conivência é diferente de solidariedade. E por isso mesmo o Dr. João Sá reúne em si a excelência humana e a excelência intelectual que lhe permite ser um filho extraordinário, um marido extremoso, um pai fantástico, um avô babado. E agora não passa, já passou. Um médico excepcional, que os doentes adoram e que nós todos respeitamos e todos os dias aprendemos um pouco com ele. E um colega que todos adoramos. Esta é a equipa de Medicina Interna e de Enfermaria do Hospital da Luz. E não cabiam mais aqui e a coisa estava demasiado difícil. Porque ele está sempre no meio e eu, a partir daí, estava sempre a tapar. Estão aqui as pessoas das unidades de cuidados intensivos, internos que por lá já passaram e, entretanto, saíram. Os nossos internos, que, entretanto, estão connosco. E, por causa disto tudo, muitos parabéns, João. É com imenso prazer que venho apresentar o teu prémio. Dr. João Araújo Correia, Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, ilustre amigo, Professor Armando Carvalho, Presidente do Congresso Nacional de Medicina Interna, Alexandra, colega e amiga, meus colegas e amigos, minhas senhoras e meus senhores, Dr. Carlos Vasconcelos, Dr. Barros Veloso e Professor Armando Porto, entendeu a Sociedade de Medicina Interna atribuir-me o Prémio Nacional do ano 2019. Sinto-me lisonjeado, mas reconheço que é uma distinção que não mereço. Quem me conhece sabe que cultivo intensamente a simplicidade e a modéstia como regras de vida e de alguma forma me tenho aliado de honrarias e títulos, fixado que estou no exercício clínico cotidiano. Nunca escondi, em todo caso, ambições, nomeadamente da progressão da carreira. Um dos meus antigos diretores dizia que eu era um concursista quase profissional.
Subi à direção de serviço, à direção de departamento, fui diretor clínico adjunto de 2 hospitais, um público, o Hospital de São José, o Centro Hospitalar de Lisboa Central, e outro privado, o Hospital da Luz. Não se trata de títulos de nobreza nobiliárquicos, mas sim de papéis de responsabilidade maior, de exigência, de entrega e de serviço, na expectativa e na certeza da promoção do bem público. Mas a essência da minha vida foi sempre a prática clínica, que continuo a cultivar com grande intensidade. Eu formei-me em 1975 e, os mais velhos recordarão, foi um ano complicado para este país e as tradições não eram bem vistas. E então, nesse ano, nem eu, nem os meus colegas de curso fizemos juramento de Hipócrates. E assim vou aproveitar esta oportunidade para rezar um bocadinho Hipócrates. Procuro consagrar a vida aos outros, procuro o exercício digno e consciente, o respeito pela vida humana, a não discriminação em qualquer circunstância, o respeito pela honra e tradições da profissão e o respeito pela colegialidade. Nos maus momentos vou um bocadinho atrás e recordo os conselhos de Esculápio. Terás que renunciar à tua vida privada, já não te pertencerás. Não poderás demonstrar cansaço ou impaciência. Não contes com o agradecimento dos teus enfermos. Quando se curam, terá sido por sua própria robustez. Se morrem, foste tu culpado, e todos te apontarão os dedos. Tu viverás só nas tuas tristezas, nos teus estudos, só no meio do egoísmo humano. Mas a consciência de aliviar males sustentar-te-á nas tuas fadigas. Evoco agora alguns dos quase dogmas daquele que é um dos pais da medicina interna, William Osler. Viver no hospital, cuidar o doente e não a doença exclusivamente, reconhecendo a singularidade de cada paciente. Lutar na clínica pelo impossível, mesmo em situações da maior adversidade. Assumir as incertezas da nossa profissão. Osler dizia, se o senhor está à procura de uma profissão em que existem certezas de infalibilidade, então esqueça a medicina. A lembrança dos ideais que fizeram nós médicos, que persistem nos dias de hoje. Uma vez mais, a humildade elevada ao altar. O não perder tempo a criticar negativamente os nossos médicos irmãos, os nossos colegas. O hábito sistemático e perene do estudo. O entender a medicina como uma arte baseada na ciência. Todos os dias tem de ser osleriano, mas ser osleriano e hipocrático não justifica a atribuição de uma distinção, pois a regra praticamente monástica da nossa vida, da minha e de todos quantos estão aqui nesta sala. Identifico em mim, hoje, como há quase 4 décadas e meia, o gosto e o orgulho de ser médico. Continua-me a fazer sentido sê-lo, porque sirvo os outros e porque me sinto útil. Reconheço que tenho estimulado e facilitado alguns caminhos de alguns médicos, irmãos ou filhos, mais novos, e esta é outra das obrigações hipocráticas. E não escondo, tal como não escondia o William Osler, que encontra felicidade no trabalho e com os meus colegas. Neste momento, cumpre reconhecer e respeitar mais um dever hipocrático, que é o seguinte: darei aos meus mestres o respeito e o reconhecimento que lhes são devidos. E recordo os médicos a quem muito devo e que influenciaram a minha personalidade profissional. Dr. Renato Valadas Preto, primeiro diretor no Serviço de dos Capuchos, internista, tisiologista e depois fundador da hematologia clínica nos Hospitais Civis de Lisboa, um investigador clínico numa época em que era muito difícil sê-lo. Doutora Felicidade da Luz Martins Graça, minha chefe de equipa nesse serviço, que me instruiu nas regras, nas manhas da enfermaria e no envolvimento dos doentes no ato terapêutico. Dr. Carlos Henrique Jorge, meu diretor no Serviço 1 de Santa Marta, onde fiz a especialidade de medicina interna, antigo enfermeiro mor, pedagogo duro, diagnosticista que utilizou os algoritmos antes que eles entrassem na moda. Dr. Fernando Lacerda Nobre, meu chefe de equipa em Santa Marta e depois diretor, um exemplo de elegância no escrutínio clínico.
Dr. António Resina Rodrigues, meu diretor na Unidade de Urgência Médica do Hospital de São José, com quem aprendi a estar na medicina interna dos doentes em estado crítico. A medicina intensiva, a minha segunda especialidade. E evoco 3 cirurgiões que me influenciaram intensamente também. Na época da clínica cirúrgica, que é uma arte que hoje, infelizmente, é menos cultivada, o Dr. Sérgio Sabino Ferreira, o cirurgião mais internista que eu conheci, e conheci-o no Hospital do Desterro, o Dr. Jorge Irão, meu primeiro chefe de equipa no Hospital de São José, a quem tudo corria bem, uma espécie de príncipe perfeito da cirurgia, o Dr. José Manuel Mendes de Almeida, meu chefe de equipa também, que acreditou em mim desde muito cedo e foi um particular amigo. E também devo muito a todos os colegas com quem vivi ao longo destes anos, companheiros de equipa, outros que chefiei em todos os locais por onde passei. Mas refiro particularmente os médicos do Hospital da Luz, do Serviço de Medicina e da Unidade de Cuidados Intensivos, todos mais jovens do que eu, de quem me orgulho, com quem estou e com quem aprendo todos os dias e por quem nutro admiração, carinho e profundo respeito. Sei que arriscaram e também tenho a certeza e sei que venceram. Mas destaco 2 colegas com quem iniciei a aventura do Hospital da Luz, que a abraçaram sem receio e que muito admiro pela classe pessoal, inteligência e intervenção clínica institucional. A doutora Alexandra Beião Horta, diretora do Serviço de Medicina, e o Dr. José Andrade Gomes, diretor da Unidade de Cuidados Intensivos, companheiros destes anos e para sempre, seguramente. Destaco ainda o trajeto com os enfermeiros, de quem tenho vivido o culto da proximidade com o doente, a devoção e a abnegação. E muito devo ainda aos doentes que em mim têm confiado ao longo destes anos, e esta é uma responsabilidade esmagadora. Permitam-me que fale ainda da minha mulher, Eunice. Não é fácil, provavelmente, ser mulher de médico, mas com ela partilho todos os momentos e tenho nela um apoio certo, seguro e um conselho sempre rigoroso e eficaz. E permitam-me que fale também das minhas filhas Marta e Joana, que não me tiveram, por força da profissão, e dos meus netos Gustavo e Carlota, que também não me têm por força de profissão. Mas todos, sem o saberem, dão-me força nos momentos mais difíceis. E o meu pai, Vítor, um veterano de quase 97 anos, hoje confrontado com uma luta desigual imposta por uma doença, exemplo estoico ao longo da sua vida, conselheiro ponderado e firme, mesmo na minha área profissional, que nada tem a ver com a dele. Enfim, colegas e amigos, adivinhando os sinais de uma mudança de etapa neste percurso de médico, mas sempre com um empenho inabalável na continuidade do exercício clínico, recebo e agradeço este prémio, que acresce as minhas responsabilidades profissionais e cívicas e constitui para mim um estímulo fantástico para os tempos que seguirão, para a realização de planos e projetos que em mim germinam e me mantêm em sobressalto permanente e saudável. Muito obrigado. Caros amigos, chegamos à
Congresso, queremos ter como lema a medicina interna no centro da decisão, porque é assim que a nossa especialidade faz sentido e é assim que os doentes poderão ter um melhor futuro. Iremos ter um programa diversificado e iremos dar ênfase especial aos nossos trabalhos à partilha da nossa experiência. Contamos com muitos apoios da indústria farmacêutica, entre outros, no respeito pela nossa liberdade e pela liberdade deles. E iremos ter também, esperamos, muita gente no Congresso. A Comissão Organizadora pretende que no final deste Congresso os internistas participantes estejam mais motivados e aptos para colocar a medicina interna no centro da decisão. O exercício da medicina atual necessita cada vez mais de internistas capazes de assumir o papel de integrador e coordenador de todo o conhecimento, com o objetivo de melhor tratar o doente. Nos últimos anos, a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna tem investido muito na formação pós-graduada dos seus associados, quer internos, quer especialistas. E, nesse sentido, nós, neste nosso congresso, estamos também a organizar uma série de cursos pré-congresso com um caráter eminentemente prático e com temas tão variados como o suporte avançado de vida, a ventilação não invasiva ou os cuidados paliativos. O Congresso Nacional de Medicina Interna constitui um espaço privilegiado para a partilha da atividade dos serviços com toda a comunidade da medicina interna. Assim, as sessões de apresentação de trabalhos, na forma de comunicações e pósteres, constituíram uma prioridade para a Comissão Organizadora, no sentido de lhes proporcionar espaços e horários próprios para que sejam o mais participadas possível e enriquecedoras para todos. O nosso Congresso Nacional promove o encontro da medicina interna, permite a partilha e incentiva o convívio entre colegas, procurando estreitar laços e aprofundar a componente humana do nosso trabalho. Contamos com a presença de todos para concretizar um evento único e com certeza inesquecível. A medicina interna portuguesa merece que o seu 25º Congresso seja o melhor de sempre. Nós damos o nosso melhor, mas dependemos de todos vós. Esperamos por vós em Vila Moura!